Vamos à palavra de Deus, a palavra que tem poder, a palavra que nos aproxima de Deus, a palavra que nos traz conforto, a palavra que é tudo em todos, até porque Cristo é o Verbo é a palavra, o Verbo vivo, a palavra viva, que alcançamos esta palavra e por isso vivemos e por ele nos movemos. Abra a Bíblia comigo aos Colossenses, no capítulo 1, e a partir do verso 3. Graças damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Jesus Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a palavra de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, o nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Queridos, estamos dando continuidade à nossa palavra sobre o perfil do verdadeiro cristão, o retrato do homem e da mulher de Deus. O que é que temos para apresentar como verdadeiros filhos de Deus e cidadãos dos céus? Nós falamos um pouco sobre a bondade. É uma das características ou um fruto do Espírito que tem que abundar na vida do cristão. Pedro fala isto de maneira exaustiva. Se você ler a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versos 5 em diante, você verá que Pedro fala de uma maneira belíssima como os frutos da bondade devem abundar na vida do cristão. Na nossa foto tem que haver bondade, no nosso perfil tem que haver bondade, no nosso retrato tem que haver bondade, não uma bondade falsa, não uma bondade hipócrita, não aquele sorriso só para compor uma foto ou para mostrar um gesto de amor ou um aperto de mão ou um abraço a alguém. Muitas vezes até você não tem discriminação, você não gosta da pessoa ou da sua cor ou do seu performance, mas para compor socialmente você solta beijo, você abraça, você é gentil, mas só de fachada. É interessante que Deus, usando o profeta Jeremias, no capítulo 17, o verso 7, ele diz que enganoso é o coração, mas do que todas as coisas, quem o conhecerá? E a resposta vem no verso 8 em seguida. O próprio Senhor diz, eu, o Senhor, aleluia, conheço o coração. Ele conhece o profundo, ele conhece o escondido e ele dará a cada um segundo a sua obra. Esse retrato que estamos falando aqui não é um retrato exterior, até porque sobre o exterior, Paulo diz que ainda que esse homem, este involucro ou invólucro exterior vai se deteriorando, vai se corrompendo, o interior, o que está do lado de dentro, que é esquadrinhado pelo Senhor, que é sondado pelo Senhor. A Bíblia diz que ele vai se renovando dia a dia. É um processo que passamos aqui na terra. Por isso lá em Provérbios
4:18 diz que a senda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O fruto de bondade tem que ser encontrado em mim e em você. Não uma bondade visível. Às vezes queremos fazer atos de bondade para que as pessoas vejam, se virem, amém. Se não, você está fazendo para quem? Com que propósito? Se é para Deus, amém. Ele está contemplando. Cantamos o hino que diz, para cada crente, o mestre preparou um trabalho certo. Você tem trabalho certo quando o resgatou. E o esforço feito, a maneira com que trabalhamos, a maneira com que desempenhamos os nossos dotes, os nossos dons materiais e espirituais, diz que o Senhor contempla lá dos altos céus o seu esforço. Ele é feito e não será em vão. Mas tem um detalhe muito sério. Pare aí para pensar. O esforço feito não será em vão se tiver de Cristo plena, total, cabal, aprovação. Que Deus nos ajude a, como diz Paulo aos Colossenses, tudo o que fizermos, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, que seja feito para a glória de Deus. Lá aos Colossenses 3:17 diz, e quanto fizerdes por palavras, a maneira como você se expressa, você tem que ser bondoso. Tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, que é a ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É uma vida inteira de adoração. É uma vida inteira guiada pelo Espírito de Deus. Então, a bondade, o amor fraternal tem que abundar em nós. Paulo, falando aos Romanos, ele diz lá no capítulo, se não me escapa a mente, capítulo 5, Paulo diz lá que justificados, pois, pela fé. Primeiro, é lindo, é belíssimo isso aqui, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, aleluia, na qual estamos não cambaleantes, não duvidosos, não movediços, mas estamos firmes e tem mais, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aí ele segue dizendo, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Aí vem os demais frutos que adquirimos depois de justificados, depois de amados, depois de acolhidos, depois de regenerados. Não podemos ser diferentes. Basta de hipocrisia, basta de algo falsiê, como dizemos, de sermos sepulcros caiados, por fora lindo, chamando a atenção, mas e por dentro? Que o Espírito Santo fale forte aos nossos corações. Como Deus te vê, como Deus me vê. Quando Deus nos vê, a coisa é diferente, porque os homens nos vê de um jeito. Deus disse a Samuel que ia consagrar, ungir o rei errado, porque achou ele lindo, achou
com o performance de um rei alto, bonito, simpático. E quando o homem de Deus foi derramar o azeite sobre ele, disse: ei, pare aí, este não. Olha, Samuel, aleluia. Você vê o que está aparente, mas Samuel, eu vejo o coração. A foto que eu tiro não é se tem rugas, não é se fez botox, não é se arrumou o rosto, não é se está no padrão que a sociedade aplaude, não. O retrato que meu espírito penetra, tira e vê se tem, se está dentro do padrão divino, é o retrato interior. Isto é sério. Que Deus me ajude. O amor fraternal. Quantos fingem que amam, mas só de palavras. O Senhor falando lá pelo profeta Isaías, ele diz: este povo diz que me ama, mas me amam apenas de lábios e não de coração. O povo que ama a Deus de lábios são aquela adoração, são as pessoas que oferecem uma adoração não genuína, não íntegra, não pura, mas algo aparente. Que Deus nos ajude. Quando Deus colocar na galeria dele o nosso retrato, que Deus me guarde para que eu não seja reprovada, como disse Paulo, que eu ensinando a muitos venha a ser reprovado. Oh Deus, aperfeiçoa aí, Senhor. Hoje não é, com o Photoshop, nós mandamos arruma aí meu cabelo, arruma aí meu nariz. Eu não estou gostando da minha forma, de como saiu esta foto. E o Photoshop nos deixa até, nos engana. Mas a Deus ninguém engana. Os olhos do Senhor, eles vão profundamente no nosso ser. Lembra-se de Davi? Davi, quando Natã, o profeta de Deus, chegou em sua casa e Natã começou a contar uma parábola daquele homem rico que tinha muitas ovelhas e pôs olho na ovelha de um que apenas tinha uma única ovelha e foi e a tomou, matou o dono e ficou com a ovelha. Jamais Davi pensou que o seu retrato estava mal diante de Deus e ele julgou logo o outro, porque para julgar o outro somos assim. Às vezes nem sabemos a historicidade, não sabemos o que está por trás e às vezes por um comportamento, por uma atitude, por uma palavra, por uma ação, já julgamos, mas quem julga é o Senhor, disse Paulo. Tenhamos cuidado, faz parte do retrato. E quando o homem de Deus, Davi, disse: este homem fez uma maldade terrível. Este homem é digno de morte. Pode mandar matá-lo. E, com certeza, naquele momento, quando Natã olha no olho de Davi e diz: Davi, rei meu Senhor, este homem é o Senhor. Este homem é você. Davi disse: Deus tenha misericórdia de mim. Ele viu que o retrato que Deus havia tirado dele não estava tão bom, não estava como Deus queria. E apesar das suas debilidades, até foi a lição de domingo passado na escola dominical, apesar das debilidades que a Bíblia não esconde, não omite, o retrato feio que muitas vezes temos dentro de nós, ele apenas quer que melhoremos os nossos passos. Ele não omite, ele não esconde, ele é justo. E Deus
Davi se humilhou. Lê o Salmo 51, lê o Salmo 32, lê o Salmo 139, entre outros, e você verá que Davi, ele se humilhou diante de Deus e Deus teve misericórdia. No nosso retrato tem que ter fé, confiança. Já falamos muito bem nisso, né? E às vezes nossa fé, se temos fé em Deus, Tiago diz lá no capítulo 2 e o verso 2, que também temos boas obras. Não podemos dizer que temos fé em Deus e temos más obras. Temos que praticar as boas obras. O próximo passo é a obediência à palavra de Deus. A Bíblia diz que, o Senhor diz lá no capítulo 7, seguindo o Sermão do Monte, que o nosso o nosso texto base vocês sabem, lá em Mateus, capítulo 5, e o verso 48, quando Jesus disse que devemos ser perfeito. Está escrito, Mateus 5:48, sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Já explicamos exaustivamente que Deus não espera de nós uma perfeição que não alcançamos. Não. Mas é interessante o que Jesus diz. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, na minha lei é diferente, disse Jesus. Eu, porém, vos digo, amai. Isso é tão duro. Mas no nosso retrato tem que ter amor ao próximo. E o amor ao próximo vai além do amor ao amigo, vai o amor ao inimigo também. Você tem coragem de dobrar os joelhos e orar pelos seus inimigos? Ah, mas eu não os constituí como inimigos. Eles se levantaram contra mim, como disse Davi, para comerem as minhas carnes. Mas você tem coragem? O que eu achei mais difícil na vida cristã até agora foi o Espírito Santo exigir de mim, nas minhas intimidades com Deus, nas minhas orações, aleluia, me ajoelhar, mencionar nome por nome dos que eu conheço e dizer: Deus, não impute-lhes o pecado. Não, Deus, eu não quero ser semelhante, Senhor. E aí você ter que orar, não é você estar orando, vir o nome à mente e você saltar o nome. Não, é o preço do discipulado na escola de Jesus Cristo. É você dizer: Senhor, tu sabes que eu não posso. Tu sabes que eu não tenho, mas derrama o teu amor no meu coração. E quando o amor de Deus é derramado no coração, você é capaz de perdoar. Ouviste o que foi dito? Quem falou foi Jesus, o maestro da Galileia. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Era a lei. Eu, porém, vos digo. Aí Jesus vem logo de começo. Amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Tem coragem? E diz mais: fazei bem, meu Deus, aos que vos odeiam. Tem gente que lhe odeia de graça. Você não fez nada para ser odiado. Às vezes é consequência de uma vida invejosa. Às vezes é consequência de uma vida de desvio. Às vezes é a consequência do seu próprio pecado, que não se reconhece, faz o espelhamento e aquilo que ele é, ele reconhece no outro para cobrir o que ele é e o que ele tem. Oh Deus, mas ame. Amai os vossos inimigos e bendizei. E fazei bem os que vos odeiam.
E orai pelos que vos maltratam. Olha aí, é orar. Você sabe quem lhe maltratou? Se ajoelhe, mencione o nome dele ou dela e diga: Senhor, eu perdoo, eu o abençoo, eu a abençoo. E, Senhor, está nas tuas mãos. Isso é de uma profundidade tremenda. Porque Jesus disse: aqueles que vos perseguem, vos maltratam, orai por eles, para que sejais, meu Deus, filhos do Pai que está nos céus. Se você não fizer assim, você não pode ser filho de Deus, porque Ele faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos? É aquelas pessoas que se acham tão santas que não pode saudar um vizinho, não pode dar um sorriso, uma palavra de bondade. Ah, não, ele está nas trevas e eu na luz. Mas enquanto houver mais trevas, mais a luz de Deus brilhará. Jesus é tremendo. Pois se amardes que vos amam. Os publicanos fazem o mesmo. E aí disse: sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Que o Senhor nos ajude. Que o nosso retrato de um homem e de uma mulher madura, de um homem e de uma mulher espiritual, de um homem ou de uma mulher que passou na escola do discipulado de Cristo, tenha esta foto, tenha estas características. E ainda faltam 2 mais, mas seguiremos no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Faça uma autoanálise nesta manhã. Eu já fiz o meu. E diga: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu caminho. Vê se há em mim algum caminho mau. Veja o que falta aí na sua foto e guia-me pelo caminho eterno. Deus te abençoe. Tenha um dia de vitória com um retrato lindo para Deus, não para os homens.